E o candidato agora a ser entrevistado é o professor em Educação Física Elber Gama, que é servidor do IFES há cerca de 11 anos. Professor, seja bem-vindo, boa sorte para o senhor desde já nesse pleito. Tá? Obrigado. A primeira pergunta, como já sabemos, feita pelo sindicato, como são as duas perguntas sempre no início da entrevista, é a seguinte. Também a respeito do corte de verbas, né, que eles são cada vez mais frequentes. Paralelo a isso, o governo federal instituiu o novo ensino médio, com a medida provisória 746, que além de uma base comum curricular, estipula a ampliação do ensino médio integral. Sendo este ensino médio uma das principais modalidades do IFES, a pergunta é a seguinte: como a sua gestão, caso o senhor seja eleito, como diretor do campus Aracaju, como é que o senhor pretende enfrentar esse corte de verbas? Bom, Evanilson, bom dia a todos que assistem a nossa entrevista. Nós temos que dividir a pergunta em partes, ainda que intersectárias, para que a gente possa esclarecer todos os pontos que foram levantados. O ponto inicial é o ponto que remete a corte de verbas e contingenciamento orçamentário. Esse ponto de vista requer do gestor, obviamente, medidas de planejamento e gestão estratégica que perpassam por todos os critérios de governança para que a gente possa enfrentar. Os cortes orçamentários têm atingido, efetivamente, a ação 20RL, que está vinculada ao funcionamento das instituições federais de ensino profissional e tecnológico, obviamente, de forma específica, nas naturezas de despesas do custeio e do capital. Na natureza de despesa da assistência estudantil, o corte tem uma ação muito devastadora, sobretudo porque a assistência estudantil tem ligação direta com acesso, permanência e êxito. Então, para enfrentar os cortes orçamentários e os contingenciamentos que têm sido frequentes e nos têm sido impostos de cima para baixo, a gente tem já envidado alguns esforços, já tem realizado algumas estratégias, desde a concepção participativa e democrática da elaboração das perspectivas de assistência estudantil, onde, do ponto de vista meramente de assistência em auxílios financeiros, a gente tem, junto com os alunos, já fomentado estratégias, e a gente deve fortalecer essas estratégias para que a gente possa então atender o maior número de alunos possível e contribuir para o acesso, permanência e êxito. E do ponto de vista da permanência, para sobretudo a gente possa fazer com que os alunos consigam continuar vindo à instituição e aí que esse valor de auxílio, portanto, sirva para atender a necessidade de transporte e considerando que já formulamos um ensino integrado, onde na maioria dos dias da semana os alunos têm ficado manhã e tarde, que a gente também possa atender a necessidade de alimentação. Então essa é a primeira estratégia, utilizar as jornadas de assistência estudantil, para que a gente possa efetivamente, junto com os alunos e junto com a comunidade, e estabelecer ações prioritárias. Do ponto de vista do ensino médio, a Base Nacional Curricular Comum leva em consideração uma característica muito individualizada. Portanto, nós temos que conceber que ela não é em sua totalidade aplicada para todas as regiões do país. Não, né? Absolutamente. A gente tem que entender que a Base Nacional Curricular Comum é necessária, tanto para o ensino fundamental, o ensino infantil, fundamental e o ensino médio, porque dá para a gente um norte de como atuar. O grande problema da Base Nacional Curricular Comum é que ela traz os itinerários formativos, portanto ela remete a uma necessidade de formalização, aliás, de especialização precoce. E aí eu sempre dou o seguinte exemplo. Nós vamos à universidade na idade adulta, no início da idade adulta, e ainda assim temos dúvidas se escolhemos o caminho correto. Por vezes, nos deparamos com situação onde nós cancelamos o curso e fazemos outro curso. Como então, com um aluno que inicia o ensino médio com 14 anos, fazer com que ele estabeleça essa escolha nesse momento? Será que ele tem a maturidade suficiente? E participar do itinerário formativo, onde ele pode ter uma especialização precoce e que ele tenha que voltar tudo novamente para poder se apropriar da formação de outras áreas, já que ele vai estar escolhendo no itinerário se vai caminhar pelo itinerário das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências exatas, enfim. Trabalhar com a Base Nacional Curricular Comum requer da gente a formação de uma comissão para fazer um estudo. Já temos uma comissão instituída, inclusive para estudar, vinculada à BNCC, a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, em apertada síntese, traz para a gente a possibilidade de trabalho com o ensino integral. Veja, mais uma vez, documentos normativos e orientativos são publicados, mas deixam de reconhecer os institutos federais. Nós já fazemos ensino integrado, porquanto integral.
Então, o ensino integral previsto na reforma do ensino médio já é feito dentro dos institutos federais. O que a gente precisa fazer hoje é entender como podemos melhorar o ensino médio integrado ao técnico na perspectiva de integração e não de sobreposição de disciplinas, que tem gerado para o aluno um desgaste desnecessário com um acúmulo e um número de disciplinas gigantescas, o aluno tendo 18, 19 disciplinas, que efetivamente tem contribuído para o insucesso no processo de ensino e aprendizagem. Bom, senhor, se quiser, tem um pouco mais de tempo para prolongar essa resposta. Se der por satisfeito, também não tem problema. Me dou por satisfeito porque, efetivamente, nós temos documentos orientativos, normativos, onde a gente não pode fugir. É o que a gente chama do princípio da legalidade. Entretanto, eles são nortes, né? E a gente tem que, em comum acordo com os anseios e demandas da nossa comunidade, bem como com as características da nossa regionalidade, se apropriar desse conhecimento, fazer a análise crítica e propor aquilo que efetivamente é melhor para a nossa instituição. Então hoje, para que a gente possa atender a essa questão da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, e da reforma do ensino médio, o que a gente precisa é a formação de uma comissão multidisciplinar, inclusive contendo a representação estudantil, de Grêmio, de DCE e dos demais alunos que se interessem em participar, para que de forma coletiva, participativa, como é efetivamente uma gestão democrática, nos termos do artigo 206 da Constituição, a gente possa então promover ações efetivas para que essa reforma não traga nenhum tipo de prejuízo à nossa instituição. Bom, segunda pergunta, também feita pela Sinasef, diz o seguinte: a rede dos institutos federais passou por essa ampliação em todo o país. A sociedade espera cada vez mais dos institutos federais respostas em relação às demandas de formação. Como é que o senhor avalia a possibilidade de ampliação e criação de novos cursos para o campus, né, ao qual o senhor está aí concorrendo, que é exatamente o campus Aracaju? Olha, Vinícius, essa é uma pergunta extremamente interessante e vivemos um momento, inclusive, sui generis, né? A gente tem um limitador hoje de ampliação, mas obviamente com estratégias de planejamento, e a gente volta novamente aí a vincular a questão da governança e da integridade institucional, a gente consegue vencer essas barreiras, esses limitadores. Veja só, a ampliação de oferta de cursos perpassa por uma série de variáveis, as quais eu passo a avaliar e analisar aqui agora. Inicialmente, nós temos documentos institucionais que orientam, a exemplo do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a exemplo do mapa estratégico da instituição. Então, a nossa ampliação de oferta, obrigatoriamente, precisa estar concatenada com o Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição e com o mapa estratégico. Não há como planejar se desvinculando dos objetivos estratégicos da instituição, sobretudo porque ali nós temos a nossa missão, os nossos valores e a nossa visão de futuro. Então essa oferta primeiramente tem que contemplar esses dois documentos. Segundo, outras variáveis da oferta é a análise do arranjo produtivo local. Nenhuma oferta de curso, ou seja, ou o curso que já está sendo ofertado, ou a nova oferta de curso, pode estar desvinculada do arranjo produtivo local. Para os cursos já ofertados, nós já estamos em andamento, e para quase que a maioria dos cursos, e continuaremos efetivamente empreendendo esforços para que esse trabalho continue, nós já estamos em andamento na reformulação dos projetos pedagógicos de curso. Então, atender aos arranjos produtivos locais significa dizer se apropriar das demandas do mundo do trabalho e do mercado de trabalho para que isso esteja contemplado na formação do aluno. Para que esteja contemplado na formação do aluno, precisa estar previsto enquanto componente, enquanto conteúdo programático a ser trabalhado, enquanto componente curricular e enquanto conteúdo programático de cada componente curricular. Portanto, a elaboração e a reformulação dos projetos pedagógicos de cursos, PPCs, dos cursos vigentes, é algo que hoje e já vem sendo feito, para que efetivamente o profissional que formamos aqui, além do exercício pleno da cidadania do ponto de vista da emancipação, seja também um profissional que possa estar inserido no mundo do trabalho do ponto de vista da profissionalização. Do ponto de vista da oferta de novos cursos, nós temos que levar em consideração também outras variáveis. Primeiro, a demanda de mercado, né? Nós não podemos correr o risco de lançar ou abrir a oferta de um novo curso
por um querer individual, pessoal, porque estaremos fadados ao insucesso. É preciso ter um planejamento estratégico para que faça isso. Inicialmente é fazer o levantamento do arranjo produtivo local e a demanda da sociedade. De posse disso, devemos identificar se essa demanda é uma demanda intermitente ou uma demanda perene. Sendo uma demanda perene, nós temos uma indicação para a abertura do novo curso. Para a abertura do novo curso, então, do ponto de vista institucional, deveremos levar em consideração infraestrutura adequada, corpo docente, recursos humanos necessários, recursos financeiros necessários e, efetivamente, a elaboração da comissão para a criação do novo curso, contemplando docentes, administrativos da área pedagógica, os técnicos de assuntos educacionais, os pedagogos e os bibliotecários, sobretudo porque a criação do curso também deverá estar diretamente atrelada ao acervo bibliográfico. Bom, professor, as próximas perguntas são perguntas que vieram, né, da comunidade acadêmica e, como a gente já explicou, elas estão aqui nessa caixa. O senhor pode retirar uma, é a terceira pergunta, se quiser pode misturar, pegar de baixo, como preferir. Se me dá, por favor. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: como o senhor pretende estimular os cursos superiores e de pós-graduação a alcançarem melhores avaliações no MEC e na CAPES? Excelente pergunta, porque nos dá a oportunidade, inclusive, de parabenizar todos os docentes, administrativos, discentes e colaboradores terceirizados que, com o esforço coletivo ao longo desses anos, fez com que todos os nossos cursos superiores ofertados, nossos cursos de graduação ofertados no campus Aracaju, atingissem conceitos muito bons. Então, efetivamente, a gente já tem um norte apontado de que estamos no caminho certo, mas sempre há o que melhorar. Na perspectiva de melhoria da conceituação dos cursos, não podemos, aliás, nos distanciar do documento norteador e dos critérios de avaliação do INEP. É preciso entender que somos avaliados à luz desses critérios. Então, uma estratégia que estamos adotando e devemos continuar fomentando é a análise da avaliação anterior dos cursos, do ponto de vista de levantar, dentro da matriz em que identificamos forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, identificar quais foram os nossos pontos fracos e tentar mitigá-los com as oportunidades e forças que temos. Isso é, obviamente, um trabalho extremamente importante, relevante e imprescindível, está sendo feito e a nossa proposta é que a gente continue fomentando esse trabalho para que possamos, então, buscar muito mais excelência na conceituação dos nossos cursos superiores. Então, a gente tem que ter por base os critérios de avaliação do INEP, analisar quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, manter reuniões constantes com os nossos colegiados e NDE, os núcleos docentes estruturantes, manter reuniões constantes com as nossas representações estudantis, para que a gente possa, em esforço conjunto, mitigar e minimizar as nossas fraquezas. Então esse é um ponto importantíssimo para que a gente melhore, então, os conceitos do nosso curso de graduação, que, repito, todos já são muito bons. Ou seja, em avaliações de 1 a 5, nós já estamos no patamar de 4. É uma felicidade. Do ponto de vista da pós-graduação, o que a gente precisa, inicialmente, é romper com uma cultura truculenta de centralização excessiva. Nós temos a centralização da pós-graduação na reitoria, quando os alunos da pós-graduação são do campus. E todas as vezes que o campus fica à margem do processo decisório, fatalmente a gente não consegue a consecução dos objetivos a que nos propomos. Então o primeiro passo é fazer com que a reitoria conceba a necessidade de descentralizar as pós-graduações para os campi, para que efetivamente os campi assumam essa obrigatoriedade, essa atribuição, e que ela exerça meramente o seu papel institucional de supervisão e elaboração de políticas sistêmicas, as quais deverão ser efetivamente atendidas. Então, para a pós-graduação, hoje o diretor de campus está de mãos atadas, dada a centralização excessiva. Mas a nossa proposta é brigar para com que, efetivamente, as nossas pós-graduações, a nível de estrito sensu e a nível lato sensu, possam estar em nosso campus e a gente possa prestar o apoio devido. É bem verdade e que, dentro da nossa obrigação, mas também do nosso entendimento, concepção, enquanto docente, enquanto cidadão, independentemente dessa centralização, as pós-graduações hoje que se vinculam ao campus Aracaju, a gente nunca fugiu da responsabilidade e tem prestado todo o apoio devido.
mas a gente fica à margem do processo decisório e, por vezes, isso pode gerar problemas. Então, a ideia para a pós-graduação é trazer efetivamente para o campus. Bom, professor, a próxima e última pergunta também vem da comunidade acadêmica. Por favor, tire mais um papel. Aqui. A pergunta é a seguinte. Nos últimos anos, tivemos alguns casos que demonstram que a falta de segurança chegou ao IFES. Quais ações o senhor pretende implementar para a segurança da comunidade da instituição, caso seja eleito? Inicialmente, a gente precisa fazer uma distinção, Evanilson. Distinção de competências e de responsabilidades, né? A obrigação de zelar e de prover a segurança pública é do Estado brasileiro e das unidades federativas. Ponto, né? Então a gente tem que ter isso bem claro, para que a gente não faça e não caia no conto de fadas que a sociedade, infelizmente, tem vivido, que é de inversão de valores. Dito isso, do ponto de vista da segurança institucional, o que fizemos, né? Nós nos deparamos com uma situação atípica de uma reforma que não houve qualquer tipo de planejamento e de remanejamento de setores ou de melhoria do controle de acesso e temos nos deparado com uma série de obstáculos inclusive do ponto de vista legal. Mas mesmo assim não medimos esforços e temos buscado a implementação do controle de CFTV. Foi instituída a nosso pedido a portaria da Comissão Técnica para a elaboração do projeto de CFTV e controle de acesso. Esse já é um primeiro ponto. Estabelecemos um vínculo ativo e permanente com a Secretaria de Segurança Pública e com a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Né? Eu tenho orgulho de ter passado pela segurança pública em algum dado momento, fui oficial do Exército e me orgulho muito disso durante 9 anos da minha vida. E hoje, graças a Deus, disponho dessa possibilidade, dessa acessibilidade aos nossos colegas da briosa Polícia Militar, e isso tem trazido grandes frutos. A gente conseguiu estar enquadrado dentro do cartão programa da Polícia Militar, onde uma viatura, um PAC móvel, era disponibilizado na frente da nossa instituição, servindo inclusive de operação presença para coibir, inibir e minimizar o número de assaltos das nossas adjacências. Mantivemos contatos constantes com a Secretaria de Segurança Pública, conseguindo palestra, participação em reunião, indicativos de cartilhas de como devemos nos portar nessas situações. Buscamos contato e estabelecemos efetivamente com a Prefeitura Municipal de Aracaju, sobretudo para que a gente pudesse, via SMTT, melhorar o trânsito local, deixando a Rua Estância como mão única, fazer as marcações de pedestre, com a IMURB, para que a gente pudesse melhorar a questão da iluminação pública, mas infelizmente, do ponto da iluminação pública, a gente não recebeu ainda a resposta pronta, embora já reiteramos por diversas vezes essas solicitações. Então o que é que nós fizemos? Nós assumimos essa responsabilidade do poder público e na Rua Estância, inclusive, instalamos, né, por toda a sua extensão no muro da nossa instituição, luzes, né, de dentro para fora para melhorar mais ainda a iluminação da Rua Estância. Então essas são algumas das estratégias, algumas das ações já em andamento. Outra ação é o controle do acesso, tanto do ponto de vista da uniformização estudantil para facilitar a identificação, quanto do ponto de vista da impressão e devida cobrança da carteira estudantil para acesso à instituição. Passamos recentemente por uma mudança de sistema acadêmico, em que saímos do que é acadêmico para o SIGA. Isso gerou uma dificuldade de reimpressão de carteirinhas, já fizemos a primeira reimpressão, estamos com um processo agora de atualização de fotos e cadastro, para que a gente possa imprimir para 2018-2 as novas carteirinhas e efetivamente sirvam de controle de acesso à nossa instituição de forma provisória até que finalize o projeto técnico de elaboração de CFTV e controle de acesso. Bom, professor, e para concluir, o senhor, como os demais candidatos, tem um tempo agora para que o senhor possa pedir efetivamente seu voto da maneira que o senhor achar mais adequada. Fique à vontade, olhando para a câmera, por favor. Bom, eu queria me dirigir a todos vocês, servidores do nosso Instituto, técnicos administrativos, docentes, alunos, e ao passo também de agradecer o nosso trabalho dos colaboradores terceirizados, para dizer que o que me faz estar aqui e mais uma vez disponibilizar o nome como candidato a diretor-geral do Campus Aracaju é sobretudo uma maturidade coletivamente adquirida. Para além do desejo pessoal e da certeza de que cultuo e pratico os valores e princípios necessários ao exercício desse cargo, também recebi forte apoio e indicativo de toda a comunidade
quanto à necessidade de continuarmos avançando, de continuarmos empreendendo os esforços necessários para a consecução de todos os objetivos visando o atendimento das demandas expostas e cobradas por toda a nossa comunidade. Tendo a certeza de que a minha conduta, as minhas ações, certamente falam mais do que as minhas palavras, e aqui, bem verdade, parafraseando Aristóteles, é que eu volto novamente a pedir a você, servidor, servidora, aluno, o voto de confiança para que no quadriênio 2018 a 2022 continuemos a avançar. Bom, nós conversamos com o professor de Educação Física, Elber Gama, candidato ao posto de diretor do campus Aracaju, a quem agradecemos e desejamos boa sorte. Até uma próxima. E a você que nos acompanhou mais uma vez, o nosso muito obrigado e até a próxima.